Você acredita que a culpa tem som? Que certas vozes só se calam quando alguém finalmente as escuta? Meu nome é Clodoaldo, sou psicólogo escolar há quase 15 anos e juro que já vi de tudo. Crises, surtos, desmaios, até possessões fingidas. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi naquela escola noturna. Comecei no EJA no início do inverno. O turno noturno é outro mundo. Corredores vazios, luzes piscando e aquele silêncio pesado que só as escolas antigas têm. O zelador me entregou as chaves e avisou: "Depois das 10, não fica no pátio." Achei graça, achei que era superstição. Nas primeiras semanas, ouvi comentários dispersos dos alunos. Alguns diziam que uma menina chorava sozinha perto do balanço. Outros afirmavam que se você chamasse por ela, ouviria o choro parar e uma risada leve responder. Todos riam, como se fosse piada. Mas havia algo no olhar deles, um medo envergonhado. Numa noite fria, saí da sala mais tarde do que o habitual. Quando atravessei o pátio, ouvi o som. Um choro miúdo, abafado, vindo da direção dos brinquedos antigos. Alguém ficou preso? Pensei. Caminhei até lá com a lanterna do celular acesa. O vento balançava as correntes do balanço e o som vinha dali, suave, ritmado, quase humano. "Tem alguém aí?" perguntei. O choro cessou imediatamente. Fiquei parado, sentindo o ar gelar ao redor. Por um instante, ouvi um sussurro bem perto do meu ouvido. "Você voltou." O celular apagou e o balanço, devagar, começou a se mover sozinho. Na manhã seguinte, tentei racionalizar o que havia acontecido. Pensei, sugestão sonora. O vento podia ter feito aquele som parecer um choro. Trabalho com mente humana, sei como ela engana. Mas algo não saía da minha cabeça. Você voltou. Decidi observar os alunos com mais atenção. Foi então que notei Júlia, uma jovem de 18 anos, sempre sozinha, desenhando círculos nas bordas do caderno. Quando perguntei se estava tudo bem, ela me respondeu sem levantar os olhos. "A Clara não deixa eu conversar com ninguém." O nome me acertou como uma pedra. "Quem é Clara?" perguntei. "É uma menina daqui. Ela não gosta quando a gente fala dela." Anotei aquilo mantendo a postura profissional. Delírios compartilhados são comuns em grupos sugestíveis, ainda mais num ambiente noturno. Mas Júlia parecia coerente. "Você a vê?" insisti. Ela assentiu. "Ela fica no balanço, diz que está esperando o senhor." Meu corpo gelou. Tentei manter a calma, perguntar mais. Júlia apenas sorriu. Um sorriso cansado, como quem carrega um segredo que ninguém quer ouvir. Às vezes, ela canta, quer que eu aprenda música, mas eu não consigo lembrar depois. Enquanto falava, o som de tic-tic-tic ecoou do corredor, como se algo de metal batesse no piso. Quando olhei para a porta, vi o zelador parado, observando em silêncio. Ele fez o sinal da cruz e disse, quase sussurrando: "Doutor, se essa menina fala da Clara, é melhor o senhor não escutar." Mas eu já estava ouvindo, e algo em mim dizia que aquela voz não queria calar. Naquela noite, esperei todos irem embora antes de sair. Eu precisava confirmar algo. O pátio estava vazio, úmido. O som distante da avenida parecia mais baixo do que o normal, como se o mundo tivesse posto o dedo sobre os lábios. Peguei a lanterna e caminhei pelos corredores até o fim do prédio antigo. No mapa da escola, as salas iam até às 7, mas no corredor mais escuro havia uma porta pintada de verde, com o número 8 quase apagado. A maçaneta estava fria, como metal molhado. Empurrei a porta.
O cheiro de papel queimado e giz velho tomou o ar. Dentro, pilhas de cadeiras empilhadas, uma lousa trincada e marcas de fuligem subindo pela parede, sinais de um incêndio antigo. No chão, algo chamava a atenção. Um caderno infantil, capa vermelha, poeirento. Na contracapa, escrito em letra torta: Clara, 2003. As páginas tinham desenhos de rostos sem olhos, figuras com bocas abertas e palavras cortadas por riscos. No meio delas, uma frase em letras maiúsculas: Ele não me ouviu. Senti um arrepio subir pela espinha. O som de algo arrastando veio do canto da sala. Apontei a lanterna. Nada. Mas quando me virei para sair, vi uma marca de mão infantil, recém-impressa na fuligem da parede. Pequena, com 5 dedos nítidos. Corri até o zelador e perguntei o que havia acontecido ali. Ele desviou o olhar. Doutor, ninguém devia abrir essa sala. Desde o fogo, ela ficou diferente. O que queimou aqui? Ele respondeu. Nada, doutor. O fogo não pegou em nada, mas alguém nunca saiu. Passei o fim de semana obcecado por aquele caderno. Pesquisei nos arquivos da escola, liguei para a antiga direção, procurei nos registros da secretaria. Quase todos os documentos de 2003 haviam sido digitalizados, exceto um: a ficha psicológica de uma aluna chamada Clara Monteiro. Quando pedi acesso ao arquivo físico, encontrei a pasta coberta por poeira e manchas de umidade. Meu nome estava carimbado na capa. Estágio supervisionado, Clodoaldo R. Abri as folhas amareladas com mãos trêmulas. Reconheci minha própria caligrafia juvenil, insegura. A ficha tinha poucas anotações, todas superficiais, exceto uma, escrita no rodapé. Levar caso à supervisora. Sinais de isolamento e comportamento mórbido. Logo abaixo, espaço em branco. Nenhum retorno. Nenhuma assinatura de supervisora. Parei. Eu nunca levara o caso. Naquela época, eram dezenas de alunos, relatórios atrasados, a pressa de um estagiário querendo mostrar competência. Talvez eu tenha pensado em tratar depois. Talvez tenha esquecido. Mas aquela omissão parecia latejar nas minhas têmporas. Continuei lendo. Em uma folha avulsa, presa com um clipe enferrujado, havia o último desenho de Clara. O pátio da escola com 2 balanços. Em um deles, uma menina sozinha. No outro, uma silhueta masculina sem rosto, inclinada para ela. O papel estava úmido, como se alguém o tivesse tocado há pouco. Na parte de baixo, em letras quase invisíveis, li: Ele voltou. Um trovão ecoou lá fora. Olhei o relógio. 22h30. Do corredor, veio o ranger metálico do balanço. Nos dias seguintes, a escola parecia diferente. O ar estava mais denso, pesado, e eu não sabia se era o frio ou a sensação constante de estar sendo observado. A cada passo pelos corredores, senti o piso vibrar levemente, como se respirasse sob meus pés. As noites ficaram mais longas. O relógio digital da recepção travava sempre no mesmo horário, 22h31. Coincidência, diziam. Eu queria acreditar. Mas quando passava perto da sala 8, via reflexos. Não vultos, reflexos. Como se alguém estivesse de pé atrás de mim, dentro do vidro da porta. Uma menina pequena, cabelos presos em tranças, olhando firme. Quando eu virava, não havia nada. Certa noite, encontrei o zelador trancando as janelas e perguntei se ele sabia mais do que dizia. Ele suspirou com olhos marejados. Doutor, o senhor precisa respeitar os mortos daqui. Tem chão que ainda guarda a respiração. Respiração? Ele assentiu. Teve gente que queimou sem fogo. Gente que se perdeu sem morrer direito.
Antes que eu respondesse, ouvi um som atrás da porta da sala 8. Um murmúrio infantil, suave, repetindo algo que não entendi. Me aproximei, tentando ouvir melhor. A voz sussurrou. Você me prometeu que voltava. O sangue gelou. Abri a porta. A sala estava vazia. Só o cheiro leve de giz queimado e um desenho novo no chão, feito com pedaços de carvão. 2 balanços e uma figura masculina sentada ao lado de uma criança. Na parede, em letras tortas, alguém havia escrito: A consulta não acabou. Era sexta-feira. O turno do EJA terminara e a escola repousava num silêncio quase religioso. O sol refletia pelas janelas e o pátio, visto do corredor, parecia uma moldura estática, sem vento, sem ruído, apenas a respiração da noite. Eu não sei por que fiquei. Talvez porque parte de mim ainda acreditasse que tudo era psicológico. Talvez porque quisesse redimir um erro que nem lembrava de ter cometido. Às 22h30, ouvi o som metálico do balanço. O mesmo ritmo, o mesmo convite. Atravessei o pátio. As sombras dos brinquedos se alongavam, como braços estendidos. No balanço, uma menina estava sentada. Vestido claro, pés descalços, cabelos em tranças. Clara? Sussurrei. Ela se virou devagar, e o sorriso era sereno demais para uma criança. Eu esperei o senhor. Meu corpo inteiro reagiu com um arrepio seco. O que você quer de mim? Só terminar a consulta, doutor. Por instinto, sentei-me no outro balanço, o metal rangendo sob meu peso. O ar ficou frio, pesado, e senti o chão pulsar, como se o concreto tivesse um coração. Clara começou a falar sobre o medo do escuro, sobre as vozes que moravam debaixo da escola e sobre um homem que dizia que o silêncio era um castigo. Ele ainda está lá embaixo, doutor. Eu ouço ele toda noite. Olhei para o prédio vazio, depois para ela. Quem é ele, Clara? Ela sorriu. O senhor. Por um instante, o balanço parou. O tempo parou. E no fundo do pátio, ouvi passos pequenos, como se outra criança viesse se juntar a nós. Se essa história já te prendeu até aqui, curta o vídeo e se inscreva. O que vem agora é o tipo de coisa que ninguém acreditaria sem presenciar. Naquela noite, voltei para casa sem lembrar do caminho. Só percebi que havia chegado quando notei as mãos trêmulas no volante e o som distante do balanço ainda ecoando na mente. Dormi mal, entre sonhos confusos, e em todos ela estava lá, parada no corredor da escola, me observando com aqueles olhos fundos de quem nunca fechou o ciclo. Na segunda-feira, tentei seguir a rotina. Atendi alguns alunos, preenchi fichas, fingi normalidade. Mas o nome dela surgia em tudo. Numa redação, num bilhete esquecido, até num rabisco na lousa. Clara. À tarde encontrei Júlia na enfermaria. Pálida, os olhos perdidos. Eu a vi, murmurou. Ela me disse que o senhor não acreditou nela. Aquelas palavras atravessaram meu peito. Tentei acalmá-la, mas Júlia começou a recitar frases antigas, as mesmas que Clara escrevera no caderno de 2003. As vozes me chamam, o escuro tem cheiro, eu preciso descer. Saí da enfermaria tonto, com a cabeça latejando. Fui até minha sala e tirei novamente o prontuário de Clara da pasta. Olhei cada linha como se fosse a primeira vez. Eu lembrava dela agora. Sua voz doce, o jeito que balançava os pés enquanto falava, o olhar curioso que me pedia ajuda. Eu devia tê-la ouvido. Ela falava de um porão, de alguém que a chamava, de uma dor embaixo da escola. Na época, achei que era fantasia, mas não era.
Naquela mesma noite, voltei à sala 8. No meio do chão havia algo novo. Uma boneca antiga, chamuscada, e escrita em pó de giz, uma frase: "Já começou de novo." Depois daquela noite, Júlia começou a mudar. Parava de falar no meio das frases, olhava para o vazio como se alguém estivesse ali. Certa vez, durante um atendimento, ela segurou meu pulso com força e disse num sussurro rouco: "Ela quer o senhor de volta." Senti um calafrio percorrer a espinha. Perguntei quem era ela. Júlia olhou para o teto e respondeu, como se repetisse algo que ouviu: "A menina do fogo." As lâmpadas da sala piscaram. O ar pareceu rarefeito. Júlia desmaiou, sem qualquer motivo físico aparente. Levei-a à enfermaria, mas ela acordou sem lembrar de nada. Quando voltei à minha sala, o espelho atrás da porta estava embaçado e no vidro apareceu lentamente, como se riscado por dentro: "A consulta continua." A partir dali, todas as noites eram iguais. O balanço se movendo, o relógio travando em 22 horas e 31 minutos e a sensação de ser observado enquanto andava pelos corredores. Eu já não sabia se era Clara tentando contato ou minha própria culpa ganhando forma. Numa das madrugadas, sonhei que estava debaixo da escola. Havia túneis antigos, feitos de tijolos úmidos, e vozes infantis cantando uma canção de ninar. No fundo do túnel, uma menina segurava minha mão e dizia: "Eu não queria ir sozinha." Acordei suando frio. O celular marcava 22 horas e 31 minutos, e do lado de fora da janela, o balanço rangia, embora não houvesse vento. Entendi então que aquilo não terminaria até que eu voltasse, até que eu a escutasse de verdade. Chovia forte naquela noite. A água descia pelos vidros da escola como se lavasse o tempo. Nenhum aluno compareceu, só o som da tempestade e o eco dos meus próprios passos. Eu sabia que era o fim de algo, mesmo sem entender o quê. Às 22 horas e 30 minutos, o primeiro estalo. O balanço rangendo começou a mover-se sozinho no pátio. Peguei as chaves, caminhei lentamente. O vento cortava e cada relâmpago revelava um fragmento da cena. O brinquedo balançando, a sombra de uma menina no chão e o prédio inteiro parecendo respirar. Quando entrei na sala 8, Júlia estava lá, deitada no chão, inconsciente. A porta se fechou atrás de mim com um estalo seco. O ar se tornou denso, quase líquido. Do canto escuro, a voz infantil soou nítida, carregada de tristeza. "Por que o senhor não me ouviu, doutor?" E ela apareceu. Clara. As tranças brancas, o vestido chamuscado nas pontas, o olhar sereno e morto. Ajoelhei-me. Não havia medo, só um peso antigo, um arrependimento que finalmente tinha rosto. Eu devia ter ficado, eu devia ter te escutado. Ela se aproximou devagar, estendeu a mão e a pousou no meu peito. Sua pele era fria, mas o toque ardeu. "Então, escuta agora." A sala começou a tremer, as luzes explodiram em faíscas e o som do balanço ecoou lá fora, misturado ao choro de uma criança. O piso rachou e um clarão branco tomou tudo. Quando os funcionários chegaram pela manhã, encontraram Júlia desmaiada, com leves arranhões. Clodoaldo, não. Apenas o caderno vermelho de 2003 sobre a mesa, aberto na última página com letras firmes. Consulta encerrada. Semanas depois, a escola voltou à rotina.
Júlia retomou as aulas, sorria de novo, e quando alguém perguntava sobre aquela noite, ela dizia não lembrar de nada, apenas que sonhara com uma menina de tranças brancas, que lhe dizia: "Agora ele entende." O gabinete de psicologia ficou trancado por um tempo. Ninguém quis mexer nas coisas de Clodoaldo. Até que, em uma tarde, a diretora decidiu abrir. Sobre a mesa repousava um envelope bege, endereçado a Júlia. Dentro, uma única folha com caligrafia firme. "Se um dia você sentir que ninguém te ouve, procure a sala 8. Fale, mesmo que ninguém responda. Eu estarei lá para escutar." Abaixo da assinatura, um carambo antigo. Setor de Psicologia, 2003. Mas ninguém sabia explicar como aquele carambo fora parar ali. O modelo havia sido descontinuado há mais de 10 anos. Naquela noite, o zelador jurou ter ouvido 2 vozes vindas da sala 8. A de um homem calmo e de uma criança rindo baixinho. Ele se aproximou, mas a porta estava trancada por dentro. Desde então, todas as noites, pontualmente às 22h31, alguém deixa uma flor branca sobre o balanço do pátio. Ninguém vê quem é, mas os seguranças afirmam que quando o vento sopra, é possível ouvir, bem baixinho, uma voz masculina dizendo: "Clara, pode descansar." E assim, o pátio permanece em silêncio. Não um silêncio vazio, mas o tipo de silêncio que vem quando alguém finalmente é ouvido. Se você acredita que certas vozes só encontram paz quando alguém se dispõe a escutá-las, curta este vídeo, se inscreva no canal e me conte o que você faria se a próxima voz chamasse o seu nome.